Eu queria dizer que já são este é o 8º ano não consecutivo que nós temos realizado aqui em Franca o seminário regional do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. 1 ou 2 anos é que nós não tivemos oportunidade de fazer, mas isto denota que a gente vem obtendo ao longo deste período uma confiança muito importante, muito significativa, deste que é hoje seguramente o mais importante Instituto de Ciências Criminais, de estudo de ciências criminais do Brasil, não há qualquer dúvida, mas em boa parte do mundo. E os seus dirigentes, que são alternados, não há uma permanência lá, quem acompanha isso sabe do espírito democrático que norteia este trabalho. Agora só que se repetiu, eu acho que se repetiu em boa hora com a presença marcante do Dr. Alberto Silva Franco, que nos a honra de estar conosco aqui o ano passado, porque representa todos os fundadores do Instituto. Mas eu queria dizer que estes dirigentes, esses diretores, têm devotado uma confiança que para nós é muito significativa. Não somos nós que pleiteamos a realização do seminário em Franca, nós somos solicitados a fazê-lo. Porque talvez se não fosse assim, seguramente a gente podia ter desistido, porque há uma série de implicações, uma série de dificuldades para fazer isso, né? Mas é muito bom contar com todos aqui, muitos já são habituais nossos. É difícil registrar, é perigoso registrar as presenças, mas eu não deixo em outra oportunidade, por causa do tempo aqui que às vezes não dá, para falar, né, de muitas faculdades que participaram de maneira mais efetiva e aqueles que comparecem de maneira, de modo voluntário, individual, vindo de longe. Nós temos gente aqui de outros estados, que é uma alegria muito grande. Bem, outra coisa que ocorreu é que nós, que estamos na organização, a professora Roberta e eu, desde o início, ela inclusive que é a real criadora desta ideia, nós aderimos junto, mas foi um início com ela, não temos por hábito de participar da exposição. A gente quer convidar, quer presentear aos participantes, aos nossos inscritos, com palestras de visitantes. Notadamente, porque muitos dos que aqui comparecem são nossos alunos, e já têm o castigo de nos ouvir aqui periodicamente, e ainda tem que passar por isso de novo. Ocorre que também chega um momento que parece que a gente está se acovardando, está fugindo. E então, ano passado, ela participou, fez uma explanação, e este ano, como o tema se insere na ordem de pesquisa que eu venho realizando, e eu me propus a falar de um tema, e ele seria mais abrangente, embora que o tempo não permitisse tanto. Mas é um tema cujo título sugere uma abrangência maior. Mas ele vai se circunscrever a um item, em virtude de que nós já vimos realizando aspectos deste tema, que são as medidas cautelares. Depois eu registro alguns dos palestrantes que passaram por aqui, outros que ainda virão, mesmo nesta jornada. Eu queria dizer, então, a justificativa da minha participação, mais nesse sentido, né? Não é por questão de economia só, nós estamos por perto aí, né? Mas a verdade é que ocorreu isto. Bom, eu queria repassar umas questõezinhas, então, que são básicas. Claro que num momento deste, a gente precisa evocar a memória dos participantes de um congresso de que há uma variedade muito grande de inscritos. Então a gente tem que ter a compreensão de entender que às vezes as questões colocadas são de uma maior singeleza, de uma maior simplicidade, mas para uma compreensão que possa permitir o acompanhamento de todos. Porque a gente vai a uma sala de aula e o aluno do primeiro, segundo ano de direitos, mas o que é que eu vou fazer num evento dessa natureza?
se eu não tenho ainda a base. Então, não, os temas serão colocados também de maneira que sejam compreendidos. Então, isso vai ocorrer. Então, num primeiro momento, queria evocar a questão do conjunto de atividades que compõem esta atividade estatal da persecução penal. A primeira etapa da investigação policial. Em determinados países, a denominação muda, né? No Brasil, nós temos o inquérito policial como maior representante, maior identificador desta etapa. Mas há outras formas de investigação preliminar também. E a etapa de instauração do processo. Então, todos aqueles que viram, acompanharam pela imprensa um caso que é paradigmático, não há por que a gente não mencionar, eu creio que o professor Roberto Delmanto, provocado ou não, falará sobre ele, em virtude da decretação da prisão preventiva, o casal que está acusado por um crime muito violento que ocorreu recentemente. Nós tivemos todo mundo acompanhando uma fase que quase que antecedeu a instauração do inquérito policial. Há isso também, que é a fase de registro de uma ocorrência, e então aparecem já diligências, mas formalmente se instaura o inquérito policial, que é a fase de investigação. Agora, com a denúncia, nós temos deflagrada, iniciada a ação penal, a fase do processo penal propriamente dito. Este exercício do poder de punir, que se realiza, deve obedecer a uma série de princípios congregados, representados pelo devido processo legal, que pressupõe, sobremodo, a questão do respeito aos direitos fundamentais da pessoa. É neste contexto que surgem as medidas cautelares. Pela própria condição de se tratar de medidas cautelares, medidas que se tomam antecipadamente a formulação até de uma acusação formal, acusação de processo. Então, o cuidado há que ser muito maior, porque nós estamos tratando com pessoas presumidamente inocentes, ainda que antecipadamente condenados. Ainda nesses casos, sobretudo nesses casos. Muito bem, o que é que são essas medidas cautelares? Que conflitam, não é, com os direitos fundamentais, que se chocam, que estão em constante dialética, em constante conflito mesmo. Tensão seria a palavra mais adequada, não é? Ocorre que os direitos fundamentais, os direitos individuais, não são absolutos, não há direito absoluto. E, por isso mesmo, esses direitos devem ceder em face de situações que justifiquem, em situações mais urgentes ou mais significativas. Vocês sabem todos, quase todos devem saber, que estão aqui, é que o princípio da proporcionalidade, que não é formalmente enunciado, mas é adotado no sistema constitucional brasileiro, que consiste na prevalência de um valor no choque de valores assegurados pela Constituição Federal. E é neste contexto que a cautelar entra, né? Cedendo um direito, afastando um direito para que outro possa prevalecer. Com maior razão, então, essas medidas devem se ajustar de maneira muito estrita aos ditames constitucionais, aquilo que prescrevem as leis e, especialmente, as leis que estão efetivamente sintonizadas com o pensamento do Estado, como nós acabamos de ouvir, um Estado democrático de direito, um respeito efetivo à democracia instalada, não é? As medidas cautelares são medidas de provimento provisório, que visam a preservação de direitos, ou, no caso de medidas reais sobre coisas, também a preservação de dados. Dados que interessam à prova, dados que são destinados à formulação de prova. Elas podem ter natureza incidental ou preparatória. A preparação da ação penal, representada pelo inquérito policial, também se realiza através de medidas dessa natureza. Quando ela é proferida, é
o provimento surge em momento anterior à instauração do processo, então disse que é preparatória. Quando o processo está instalado ou instaurado, nós temos a medida de caráter incidental. Como se tratam de medidas cautelares, os dois pilares das cautelares são os requisitos básicos da fumaça do bom direito, a plausibilidade do direito, a possibilidade de ser dado o provimento ao final, com a expressão jurídica fumus boni iuris, e o periculum in mora, que consiste no risco da demora. O processo pode delongar e, eventualmente, o provimento surge em tempo quando já desapareceram as possibilidades de resguardar esses mesmos direitos. No processo penal, e sobretudo em relação à medida de prisão, que vai surgir daqui a pouco o assunto, fala-se também em periculum libertatis, né? e em função do risco que representa a liberdade do indivíduo. As espécies das medidas cautelares são pessoais, né? e reais. As prisões cautelares são medidas de natureza pessoal, e as demais, que se refere a coisas, são as buscas, as perícias, todos aqueles procedimentos que o inquérito policial apresenta, e daí também incluindo um tema da interceptação telefônica. Aqui eu queria fazer a referência aos nossos trabalhos que são desenvolvidos aqui. Nós já tivemos ao longo de várias jornadas, palestras com temas específicos. Então, quando eu tinha o tema medidas cautelares no processo penal, eu correria mais o risco ainda de uma maior repetição, de alguma repetição. Porque nós tivemos aqui recentemente, claro que nem todos presenciaram, mas isso faz parte também de um projeto de trabalho. A professora Cleonice Pitombo tratou de busca e apreensão. A professora Marisa, que aqui estava presente, que é sempre nossa companheira aqui, tratou da prisão preventiva, estrito sensu. E hoje o professor Roberto Delmanto fala das prisões provisórias de um modo geral. Mas generalidades, claro que aí vai se incluir também o tema da preventiva. Nós temos aqui a doutora Mara, que é de Valentim, que é de Uberaba, que vem compor um espaço criado aqui recentemente, é o 3º ano, um espaço que foi designado um espaço acadêmico, que era destinado a acadêmicos de direito, ou então recém-formados, para apresentarem aqui as suas teses. E o negócio pegou tanto, foi tão produtivo e tão receptivo, tão bem recebido, que nós acabamos implantando de maneira definitiva, e nós temos hoje, e já tivemos no ano passado também, os professores aderindo e sendo convidados para esse momento, com uma grande participação de pessoas. A gente esperava que fosse um espaço para orientar, para dar sugestões e motivar os pesquisadores, os novos pesquisadores. Mas, então, nós temos à tarde que vai falar sobre o inquérito policial, aproveitamento da prova no inquérito policial, o que não deixa de ser um tratamento lato sensu de medidas cautelares. E por isso, então, que eu acabei restringindo, e fica mais adequado também com o tempo que a gente dispõe aqui, de falar um pouco sobre a interceptação telefônica. E é lógico, eu sei muito bem que aqui deve ter, eu até sei que tem, mas deve haver outros que eu não conheço, que são especialistas, que dominam o tema, que sabem, e com certeza sabem, muito mais do que eu, que conheço de maneira difusa, dentro do contexto do processo penal e de uma medida cautelar penal. Mas a gente vai tratar de maneira generalista e especificando algumas das controvérsias, algumas das perplexidades que surgem com uma lei que surgiu defasada, surgiu completamente equivocada em determinados pontos. Então eu queria que compreendessem que alguns aspectos não vão ser abordados devido até a própria jurisprudência não está definida a respeito do encaminhamento dela, sabe? Mas, claro, havendo tempo, querendo, a gente pode discutir, gostaria, inclusive, sendo possível, de ouvir. A respeito disso, já aproveito para dizer que o professor Delmanto chega, daqui a pouco, deve estar chegando, o voo dele, e se ele vier ficar aqui conosco, a gente já emenda a palestra dele. Já chegou o professor Delmanto. Por favor, doutor.
Bem, eu quase poderia dizer para vocês que o nosso palestrante chegou e poderia passar a palavra, mas o assunto dele é outro, então eu fico mais uns minutinhos aqui e com a grata honra da sua presença. Muito obrigado por ter vindo, senhor. Depois nós falamos. Nós temos, então, eu dizia assim, vou abordar algumas das questões que envolvem a possibilidade de interceptação das conversas telefônicas no sistema brasileiro já implantado. A Constituição Brasileira de 88, no seu artigo 5º, inciso 12, assegurou a inviolabilidade do sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. E aí, salvo no último caso, por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Trata-se do asseguramento de uma garantia constitucional, ou por outra, trata-se da garantia de um direito constitucional, se quisermos, mais precisamente, cuja violação foi franqueada pelo próprio texto constitucional, adotando claramente o princípio da proporcionalidade a que me referi no início. Visando, de um lado, assegurar esse direito, mas de outro, propiciar modernos, eficientes mecanismos de investigação. Este instrumento que não deixa de ser uma ingerência muito grave na privacidade das pessoas e principalmente pelo fato de que não só nas pessoas investigadas ou suspeitas de crime, mas tantas outras que participam desta comunicação. Muito bem. Em termos conceituais, a interceptação consiste na interferência de terceira pessoa entre os comunicadores. No sentido mais estrito, esta interferência se dará sem o conhecimento de qualquer um dos comunicadores. Hoje não dá para a gente falar mais entre dois comunicadores, né, dado que a possibilidade de conferências através do telefone. Mas pode haver interceptação também com o conhecimento de um deles. Só para distinguir isso, a doutrina classificou esta segunda modalidade de escuta telefônica. Mas trata-se da mesma coisa. Desde que haja um terceiro, nós estamos falando de interceptação. E, fora isto, a gravação clandestina, quando um dos comunicadores faz a gravação sem que o outro saiba. A lei que vamos tratar, a Lei 9.296, que 8 anos depois da Constituição, tardiamente, portanto, regulamentou a matéria, cuida exclusivamente da interceptação das comunicações telefônicas. Não trata da gravação, nem da gravação por telefone, nem da gravação chamada gravação ambiental, aquela que se faz entre presentes, como nós estamos aqui, alguém usando um gravador. Esta lei surgiu eivada de dúvidas e de algumas regras completamente contrárias ao texto constitucional. Tanto é verdade que já nos primeiros anos de sua vigência, já se anunciava e se apresentou um projeto de reforma que vem sendo discutido ao longo desses anos todos. Há um projeto já bem maduro que está para ser votado. Algumas discussões que estão sendo feitas, mas então já há um projeto para mudar. Quer dizer, uma lei que é relativamente recente, né, em termos históricos, mas que já passa por um estudo de possível modificação. A primeira questão que surge no texto da lei e que vai suscitar algum questionamento é: o artigo 1º, no caput do artigo 1º, explicita, tal como a Constituição Federal já preconizara, que a destinação desta prova tem que ser para investigação de crime, seja na fase de investigação, na fase preliminar, como nós situamos, ou na instrução do processo penal, sob a dependência de uma ordem do juízo. Desde logo, já dá para se estabelecer a questão da competência para isto. O juiz que deve deferir esta ordem é o juiz competente para a causa principal, obedecido ao princípio do juiz natural. O juiz natural, para aqueles que ainda não estão afeitos com essas expressões constitucionais, é aquele juiz previamente estabelecido, para não termos a figura do juiz casuístico, né? O segredo de justiça exigido pela lei é um segredo que estabelece
uma publicidade mais restrita. Geralmente nós temos a publicidade restrita às partes, só todas as partes têm envolvimento, conhecimento e participação, e ninguém de fora. Neste caso, ela é mais restrita ainda, porque estão fora, no primeiro momento, tanto o acusado como o seu defensor. É claro que isso deve ser feito num tempo necessário. Não pode ultrapassar as decisões do Supremo Tribunal Federal anulando ações penais em que não se deu conhecimento ao acusado e ao seu defensor da interceptação da prova colhida durante o inquérito policial. Porque já não havia mais risco de frustração da diligência, não havia mais razão para a manutenção desse sigilo, não é? Quer dizer que o sigilo estende também para o defensor. Ainda no caput, o estabelecimento da destinação, a exigência de que se trate de uma medida com fim exclusivo da apuração de crime, guarda algumas questões para discutir. Porque você tem, a lei vai explicitar que deve ser uma investigação específica contra uma pessoa específica, determinada. Mas o que ocorre se nesta investigação se descobre questões afetas a outro processo? Se descobre questões afetas a processo de natureza distinta do processo criminal? Se descobre questões relacionadas com pessoas distintas daquela investigada? Isto absolutamente não é pacífico na doutrina. Nós temos importantíssimos autores para a gente citar, a gente tem que citar, não é questão de bairrismo do Estado de São Paulo, até eu diria que o meu alinhamento de trabalho foge um pouco disso, porque eu trabalho no processo penal, mas a professora Ada Pellegrini Grinover, Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho são coautores do projeto desta lei, que está em vigor, do que está por vir e da reforma do processo penal de um modo geral. No final deste mês acontecerá em Florianópolis um congresso do Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal, com este grupo, mas já agora permeado pela participação até então um pouco distante de juristas do Paraná, de Minas Gerais, me parece, mas seguramente do Paraná, que estão um pouco diferentes no alinhamento doutrinário, certa postura com relação a este grupo. Mas por que eu me refiro? Porque mesmo esses estão permitindo ou opinando e doutrinando no sentido de admitir situações que uma boa parte não admite. Eu trato do seguinte: o processo, se descobre fato relacionado a processo distinto, é preciso que o crime investigado nesse processo seja da mesma natureza daquele para o qual a lei autoriza. O problema é que a lei autoriza a interceptação em crimes em que não deveria autorizar. Então já é grave permitir em processo distinto para crimes que não são aqueles, ou que sejam aqueles mesmo da lei. Então não poderá, de forma alguma, para outros que sejam de esfera diferente, logo eu vou explicitar isso. E, sobretudo, quando se trata de questões não relacionadas com crime, de natureza civil, de natureza administrativa. Para essas três situações, de um modo geral, se diz que é preciso cautela. Mas, mesmo esse grupo, como eu estava dizendo, de doutrinadores, tem dito o seguinte: uma vez que a interceptação foi realizada de maneira legal, então não há mais o sigilo a ser preservado, então se pode aproveitar, porque se trata de uma prova lícita. Mas não há dúvida de que é uma burla indireta à exigência de estrita legalidade. Bom, mas vamos ver na frente como que acontece isso. Assim também a questão da pessoa que não está referida na autorização. O pensamento muitas vezes se coaduna com isso, quer dizer, se a pessoa é investigada pelo mesmo fato, não tem problema. Se é outro fato, desde que se trate de fato adequado aos termos da lei, então caberia a investigação como notícia de novo crime. E também até envolvendo aspectos de assunto extrapenal, desde que assegurado aí o contraditório.
Daqui a pouco eu menciono a questão do crime que está, onde se exige. Uma outra questão que surge aqui é, a lei, no parágrafo único, estende, para além daquilo que a Constituição havia decidido, disciplinado, estende para as comunicações, dá uma abrangência maior e menciona sistemas de informática e de telemática. Esta questão surgiu controvérsia sobre o aspecto da constitucionalidade. E aí também as correntes são bastante divididas. Mas, de um modo geral, está se encaminhando, e aí há decisões também do Supremo Tribunal Federal que sinalizam que será no sentido de aproveitar, até porque a telemática envolve, né, o computador e o uso do telefone, então seriam espécies do gênero interceptação telefônica ou comunicações telefônicas, e ainda porque o projeto de reforma que está em andamento, o projeto da nova lei, se refere à lei de telecomunicações, que também é atual, é mais recente, havia uma outra, e pela qual se diz que essas comunicações compreendem todos os meios. E é uma questão, talvez, segundo diz, de uma adequação, de uma atualização tecnológica, e parece que o encaminhamento seria nesse sentido. Eu disse que algumas coisas deixaria de fora, como a questão de dados, alguém poderia pensar, é proposital, não é esquecimento. Esta questão dos dados não vou abranger, porque também haveria um sem número de questionamentos, e até por uma questão de tempo, e dada a perplexidade que surge em função da questão. O professor Scarlatti diz, o Supremo não decidiu isso, como está discutindo, e se não decidiu, talvez por isso mesmo que a coisa acabe sendo empurrada, porque tem questões técnicas que são ainda não explicadas. Então, a referência a dados nós não vamos tratar. Eu queria mencionar de maneira rápida, até porque isto é algo que se lê, não precisaria de ficar tomando tempo dos senhores, que terão coisas mais importantes para ouvir logo, logo, mas há alguma coisa que realmente interessa aqui. A questão da admissibilidade. Em primeiro lugar, é preciso anotar, aos que acompanham, aos que sabem do texto da lei, e lembrar para os demais, que a lei usou de um meio equívoco, equivocado mesmo, errado. Em vez de falar da admissibilidade, colocou ao contrário, não será admissível. Colocou que seria as exceções, dando a entender que a regra seria a interceptação, o que é absolutamente, né, equivocado. Mas para a gente colocar na forma direta, será admissível a interceptação telefônica quando houver indícios razoáveis da autoria ou participação, na medida em que a interceptação se faz em relação à pessoa distinta, determinada. Não pode ou não há como a prova ser feita por outro meio. Então aí nós temos os requisitos das cautelares: fumus comissis delicti ou fumus boni iuris e o periculo in mora. Há o risco. É importante, é indispensável. Foi por isso que se admitiu, por isso que as legislações modernas admitem esse tipo de medida, por conta do avanço também das formas de criminalidade. Então, a interferência nos meios de comunicação acaba sendo justificada por isso. Mas aqui eu chego no ponto que eu mencionei, que envolve a questão do crime. Qual o tipo de crime que permite? A lei, então, generalizou. Quando ela diz negativamente que não pode, nos crimes apenados até detenção, diz, ao contrário senso, que os crimes apenados com reclusão admitem interceptação telefônica. Todos os crimes. Ocorre que, relembremos que trata-se de uma medida que a Constituição adotou o princípio da proporcionalidade. Em face de uma situação grave, o direito constitucional, a garantia constitucional, né, da privacidade, da intimidade, cede. E nem todos os crimes de reclusão são graves. E o legislador de 96 já não poderia ignorar que um ano antes, em 95, nós tínhamos já a Lei 9.099 tratando de maneira distinta, de maneira, se não como infração de menor potencial ofensivo, mas pelo menos como infração de média potencialidade ofensiva e permissiva de medidas de política criminal, como suspensão do processo. Quer dizer, não há processo, e então você não tem processo e tem uma medida tão drástica que corresponde a uma pena,
Então não há o critério da proporcionalidade. E aí a doutrina mais garantista, ou a doutrina quase que de um modo geral, poucos não concordam que há uma infração muito grave ao sistema constitucional. Então, o que deveria ser feito enquanto não se modifica isto? Os próprios juízes não poderiam, o judiciário não pode deferir a medida em qualquer crime de reclusão, mas haveria que ser um crime grave. Aliás, o grupo que apresentou o projeto lá no início, eu já me referi a isso em alguma oportunidade, alguns aqui já sabem também por estudar, apresentou um rol de crimes. O deputado Miro Teixeira, o projeto adotado pelo deputado Miro Teixeira, da elaboração da professora Ada, né, sob presidência da professora Ada, tinha um rol de crimes, a semelhança dos crimes hediondos, dos crimes graves, como tem a lei de prisão temporária que fixa o rol de crimes. Então, a tendência é esta, o projeto de reforma desta lei relaciona os crimes onde cabe a medida. Bom, dessa forma, indiscutivelmente, o inciso 3, que tinha, pode ser que o legislador pensou assim, já numa canetada definimos todos os crimes graves, os crimes de reclusão são os mais graves do Código Penal, só que não são todos. Então, há uma infração clara ao princípio da proporcionalidade, né? Talvez a alteração legislativa nem se fizesse justificar se houvesse um controle judiciário mesmo dessas medidas, não fosse deferida. E a rigor, a gente deve dizer que não são deferidas todas elas, não são todos os juízes que deferem efetivamente, né? Ainda quanto também nesse caminho aí, quanto à iniciativa, nós temos alguns questionamentos. Porque a lei diz, a interceptação poderá ser determinada de ofício pelo juiz ou a requerimento da autoridade policial na fase do inquérito, na fase da investigação e do representante do Ministério Público em ambas as fases. Evidentemente que na prática o inquérito, hoje a interferência do Ministério Público é muito menor, é a polícia que faz a representação, faz a solicitação. Mas o que surge aqui como questionamento principal é, não deveria o juiz tomar essa medida de ofício? É claro que este, como eu disse, é um alinhamento doutrinário, mas neste caso de investigação desta natureza, na lei do crime organizado, a doutrina, mesmo aí, a professora Ada, a professora Escarância, aquele grupo que entende que a iniciativa do juiz no processo penal é legítima, há uma doutrina ainda minoritária no Brasil, entendendo que não é legítima a atuação do juiz na investigação, como investigador, como determinador de diligências, mas mesmo a doutrina que admite, entende que há excesso, que há um ferimento do sistema acusatório implantado na Constituição Federal, que não deveria, enfim, o juiz determinar esta medida de ofício. Sobretudo, então, vamos dizer, pelo menos jamais deveria na fase de inquérito policial. E aí, normalmente, não há mesmo, não ocorre mesmo. É preciso dizer que a gente que tem a prática também, como muitos têm, na prática não há certas medidas que os juízes não exercem de maneira própria, tal como essa daqui, a prisão preventiva, eles esperam provocação. Mas o fato da lei admitir é a lei que está errada, que já deveria ser modificada. Também nesse momento aí se questiona a exclusão de determinados sujeitos processuais, né? Tal como o querelante. Mas quanto ao querelante, a gente tem a polícia que, fazendo a investigação na fase do inquérito, pode providenciar. O assistente do Ministério Público terá a polícia e o Ministério Público, mas me parece que o mais grave é o acusado não ser incluído, porque eventualmente ele pode ter interesse nisso para efeito de provar a sua inocência. Então estão excluídos o assistente do Ministério Público, o querelante e o próprio acusado. Para alguns foi equívoco do legislador e pode ser adotado, pode ser implantado. Mas não sei, não é tão simples assim não. Não sei se haverá facilidade no deferimento. O melhor seria que a lei explicitasse isso. Bem, de uma maneira mais rápida aqui, vamos dar assim, considerações mais também de ordem até prática. A interceptação realizada, feita o grampeamento, né, o grampo telefônico, há normalmente a gravação. Não é que seja exigível, não é que seja obrigatório, mas normalmente se faz. Até por uma questão
de maior credibilidade da prova, de documentação da prova. Então, vejam, esta documentação seria, com certeza, para evitar que um policial ouvisse e depois fosse testemunhar, havendo grande problema com relação à valoração da prova pelo juiz no momento do aproveitamento, né, desta prova. E o apensamento disto aos autos. Existe problema com relação ao momento. A lei, primeiro que se refere a momento inadequado. Esta é uma questão que a maioria dos estudantes ainda não sabe, porque é só aí o quinto, quarto ano que nós temos o estudo do procedimento, de um modo geral. Então se refere a um procedimento sumário, onde não é possível, porque se trata de crime apenado com detenção, onde não se realiza a interceptação. Mas mesmo quando se refere ao relatório do inquérito, e quando se refere ao momento da sentença, é muito tarde. Não há crítica, não há possibilidade de conhecimento disto. E aí não haveria salvamento do princípio constitucional do contraditório, que já ocorre de maneira tardia, na medida em que é razoável e é compreensível, até necessário, que não se dê conhecimento ao acusado tão precocemente, muito cedo. Mas não se pode retardar isso também. De maneira que o juiz está para dar a sentença e toma conhecimento. Não vai poder sentenciar enquanto não der conhecimento à defesa para se manifestar, formular crítica, eventualmente negar o reconhecimento da voz, propiciando perícias, a credibilidade, alguma questão relacionada com a própria gravação que pode ter submetido a algum tipo de interferência. Enfim, o contraditório, ainda que aquele contraditório chamado de diferido, de postergado, mas é inevitável, é absolutamente indispensável. Então nós falamos desse apensamento e tem um procedimento que é a inutilização do material não utilizado, não necessário. São incidentes que se realizam com a participação do Ministério Público e do interessado. Esta inutilização também é muito tardia, se faz depois que deu publicidade. Deveria ser antes, porque aqui está sob segredo de justiça. Quando se dá publicidade a todo o conteúdo, a todo o material, sendo que alguma coisa não tem interesse, a não ser por questão de bisbilhotice mesmo. Então são questões que a lei precisaria corrigir. Uns outros aspectos, agora vem uma questão de maior atualidade, que estão sendo observados. Perdão, não são observados pela lei, mas estão sendo objeto de estudos e se pretende também de providências. A realização de interceptações sem autorização judicial, em grande número, o que isto afronta completamente qualquer possibilidade de controle. E aqui eu voltaria a mencionar uma questão que eu falei há pouco sobre se tratar de investigação de outro fato, de outro crime e de outra pessoa. Se não tem autorização, não há que se controlar isto. Agora, havendo autorização, esta autorização deve ser certa e determinada quanto ao objeto e quanto à pessoa. Aí que entra a questão da prova emprestada ou da utilização deste material em processo distinto daquele de onde surgiu a autorização. Quando se trata de outro fato, também apenado com reclusão, o entendimento é no sentido de aceitar isto. Aceitar a prova emprestada, aceitar a prova em outro lugar. Mas vejam, a ressalva de que nem todos os crimes reclusivos são graves. Então deveria ser apenas nos crimes graves. Então há que exercer esse tipo de controle também. Não se admite no crime apenado com detenção, porque a lei excluiu isto, a própria lei excluiu. E não se admite na instância extrapenal, processo civil e processo administrativo. Esta seria a regra. Mas como eu disse, o tema não é tranquilo. Os próprios autores
do livro e do projeto, como eu disse, mencionei, o livro são as nulidades do processo penal, dizem que há um pensamento, e que eles adotam, a professora Ada, o professor Escarance, o professor Antônio Fernandes, adotam o entendimento de que, uma vez franqueada franqueado o acesso à comunicação pelo telefone, por forma lícita, então já não há mais o que resguardar. Então poderia ser aproveitado em todas as instâncias. Não sei, com toda a autoridade deles, me parece que é complicado, porque a lei pretendeu uma exceção, a Constituição pretendeu uma exceção específica, e nesse campo não se pode restringir, não se pode ampliar entendimento, há que ser sempre entendimento restritivo. Então, mas são posicionamentos que existem, eu estou dando exatamente de quem pensa que pode, porque eu me alinho ao entendimento de que não é possível, é uma forma de tergiversar e de aproveitar por outro modo. Mas eles alertam, e todos alertam, de que não se pode, eventualmente, instaurar um procedimento criminal com objetivos, né, ulteriores para um processo civil. De qualquer modo, há mesmo precedente no próprio Supremo Tribunal Federal de que, em processo administrativo em que envolveu o mesmo acusado no crime, haveria possibilidade porque ficou respeitado o contraditório. São questões aí bem abertas, que o caso concreto é que vai permitir. Como a gente sabe, muitas vezes a gente se surpreende com decisões da justiça que às vezes não viriam. E aí daqui a pouco vocês vão ouvir muitos casos aqui que o Dr. Roberto terá para contar na questão da prisão, que é outro momento muito grave. Bom, uma outra questão que surge muito complicada e está suscitando absoluta crítica, até vou citar algumas autoridades aqui para pontuar esta crítica, é a questão das concessões indiscriminadas. Veja, a realização sem autorização judicial é grave. Que a justiça defira de maneira indiscriminada é muito grave. Eu já tive contato com um investigador de polícia que diz que nunca viu um juiz, claro, e que algum juiz estiver presente, evidentemente que vai achar que isso é um absurdo, ele não faz isso, tal, mas que ele presenciou, ele nunca viu um juiz indeferir um pedido de interceptação telefônica, de busca domiciliar. Quer dizer, há uma confiança muito grande desse juiz no lugar onde trabalha esse investigador perante o delegado. Mas isto, convenhamos, torna letra morta o controle que a justiça estabeleceu prévio, porque senão pode deixar para a polícia realizar e o controle se realizar a posteriori. Porque aí eu acho até que a polícia pode ser responsabilizada com maior facilidade, né? Se a autoridade policial que delibera, o controle posterior fica mais efetivo se o juiz não vai exercer esse controle. Uma outra questão é um vazamento de informações sigilosas e não há punição para isto. A lei prevê crime da realização de interceptação ou do vazamento fora da previsão legal, fora dos ditames legais. Isto teria que ser punido e não se tem notícia de punição. Nós, em razão disto, como eu vou lembrar, uma CPI instalada, uma CPI para discutir. Mas uma questão que é também controversa, que o descontrole existe por posicionamentos mal direcionados ou divorciados, talvez quem esteja correto é quem a gente pensa que esteja errando, mas a realidade é que são coisas distintas. A lei prevê um prazo de 15 dias prorrogáveis. Para muitos parece lógico, para mim parece que é claro que esta prorrogação é pelo prazo que a lei fixou. Mas há um entendimento de que a prorrogação se faça de forma indeterminada. Quando necessário, a rigor seria o caso de novo pedido, devidamente fundamentado. Se é para ter prorrogação, então que se faça como se fosse um novo pedido e não algo mais automático. A propósito, a lei, o projeto de lei que está sendo discutido, estabelece um limite máximo de 60 dias, que evidentemente é muito grande, mas é razoável em determinadas infrações, em determinados crimes. Algumas autoridades se posicionaram acompanhando isso daí, e a menção a elas tem a ver muito menos com a pessoa de cada um desses representantes, mas com as instituições que elas representam, porque esta mobilização está sendo feita.
O presidente da Associação dos Juízes Federais, que destoou um pouquinho nas entrevistas que deu nesse momento, dizendo que não há descontrole, os juízes têm perfeito controle disso e tal. Talvez essa opinião poderia ter sido de outra ordem, porque a primeira medida para se tentar coibir ou corrigir distorções de rumos é o reconhecimento de que há. Porque os demais, todos, disseram, o presidente da Associação dos Juízes do Trabalho, dizendo que a excepcionalidade tem que ser estrita. O presidente da CONAMP, da Associação dos Magistrados Brasileiros, falando da vulgarização. O presidente da CONAMP, que é amigo de Franca, frequenta muito a Franca, ou frequentava, né, quando não era assim tão viajado ou viajante, que é o Zé Carlos Cossenzo, por causa da representatividade. A CONAMP representa os promotores de todo o Brasil, e o Ministério Público é interessado direto. Se o Ministério Público começa a reconhecer, é um dado positivo. Houve um recuo na intenção do Ministério Público em utilizar um instrumento que chama Guardião, que a Polícia Federal vinha usando, não sei se continua, que permite a interceptação em milhares de comunicações simultâneas. E que o Ministério Público de São Paulo, segundo eu tinha lido, estava testando, estaria para adquirir. O Cossenzo já criticou essa postura, e é bom que haja um encaminhamento nesse sentido, porque o Ministério Público, a gente sabe, tem esta tarefa de zelar, né, pela política criminal do país. E se o Ministério Público tem uma tendência que se revele mais garantista, com certeza isto pode repercutir favoravelmente. O ex-ministro do Supremo, Sepúlveda Pertence, que hoje tem um importante cargo aí no governo federal, está consciente, convicto de que esta medida, que deveria ser sempre um meio de investigação, né, como indispensável, no momento último, está surgindo como forma de descobrir crimes, como início de investigação. E isto não é grave, não é bom, é grave, ainda que muitos casos sejam esclarecidos, a gente tem notícia e isso possa ser útil. Muito bem, desembargadores de São Paulo criticaram. E aí, o próprio ministro Gilmar Mendes alertou para uma questão. Algumas pessoas que não têm a mínima credibilidade, nem mesmo no contexto social em que vivem, acabam tendo uma importância, uma credibilidade enorme quando se trata de falarem aquilo que ouviram ou que dizem ter ouvido através de um grampo telefônico. Então, há uma inversão de valores, porque isto representa muitas vezes manchas indeléveis na vida de pessoas cujos nomes foram mencionados. E qualquer um de nós pode passar por isso. Imagine que alguém, eu sou promotor, estou no gabinete, eu tinha muito medo disso, de receber ligações. Doutor, estão mandando aquele negócio aí, viu? Só isso. Estão gravando, aquele sujeito é um traficante, está me enviando um negócio que pode ser droga, pode ser dinheiro. Pior ainda, pode ser uma bomba, né? Mas a polícia acaba levantando uma série de providências. Bom, então, em vista disso, foi constituída uma CPI, cujos focos principais são exatamente a fragilidade do sistema, a responsabilidade do judiciário como poder concedente das autorizações, a rede de escritórios de detetives particulares que fazem desta bisbilhotagem aí um meio de vida, não é? É o serviço deles, mas acaba se beneficiando disso, e o papel das próprias operadoras de telefonia. Essa CPI está em andamento, a gente espera que também influencie no próprio encaminhamento legislativo da questão, porque, como eu disse, está em aberto. Bem, eu poderia concluir com vocês dizendo que é importante mudar a lei, é necessário que a lei mude, até porque no país em que a Constituição Federal fica esperando mudanças das leis infraconstitucionais, né? Questões que estão no Código, que estão na Constituição Federal,
e que passam a ser cumpridas efetivamente depois de levada para o Código de Processo Penal, e eu não preciso mencionar que são tantos os exemplos aí, que a maioria sabe, os que não sabem ainda, dentro de poucos dias vão ler, leis modificadas em 2003, simplesmente levando para o Código de Processo Penal textos da Constituição, que poderiam estar sendo perfeitamente observados desde há muito tempo. Então a conclusão é no sentido de que não adianta simplesmente mudar o texto legislativo, é preciso que se mudem as mentalidades, é preciso que a aplicação se faça de maneira adequada, e se a lei não é adequada ao texto constitucional, porque há equívocos da legislação, dos legisladores, motivados muitas vezes por pressão, por momentos emocionais, legislações de urgência, legislação sob impacto. De novo, à noite nós teremos uma palestra do Direito Penal de Emergência, a doutora Elisa, que tem inclusive um artigo no boletim do IBCCRIM tratando desse tema, deste último boletim, e enfocando o caso, Isabela, portanto, contextualizando o assunto. Isto tudo é porque as leis, quando mal elaboradas, a justiça precisava fazer esse controle difuso do caso concreto, não é? Quando não se leva a arguição de inconstitucionalidade no Supremo, ou enquanto não se leva, ou quando não se julga, é preciso que haja a fiel observância, a estrita observância e, notadamente, a observância mesmo segundo o que a Constituição preconiza. Queria agradecer muito pela atenção, desculpar pelo som aí, e prepararmos todos para a oitiva da palestra do professor Roberto